Seu José Carlos Melo Rocha fez o título de eleitor em 49 e no ano seguinte, em 1950, era chamado para o trabalho voluntário nas eleições. Foi o suficiente para isso se transformar numa história de dedicação e exemplo. Isso foi no interior do estado quando o seu Rocha tinha 19 anos. Hoje, em Curitiba, aos 75 anos, seu Rocha continua o trabalho voluntário. A dedicação nestes 55 anos rendeu algumas homenagens. Seu Rocha é há muitos anos o mesário mais antigo do Brasil. Isso tornou essa história de dedicação um exemplo nacional. Diante da atual crise moral que vive a política nacional, a história do seu José é no mínimo oportuna. Seu José Carlos Melo Rocha é o nosso persona de hoje. Seu José, primeiro, muito obrigado por receber a gente aqui na sua residência. Essa história, na verdade, começou em 1949, quando o senhor fez o seu título de eleitor, e a primeira eleição foi em 1950, que elegeu o nosso presidente, reelegeu o nosso presidente Getúlio Vargas. Certo. Foi por aí que começou essa história. Com certeza, né? E o senhor morava em Jaguariaíva? Morava em Jaguariaíva, no interior aí do Paraná, cidade. Uma das comarcas, aliás, uma das comarcas mais antigas do Paraná, do estado. Jaguariaíva. Mas como é que foi esse interesse por esse trabalho, principalmente nessa época que não era muito difundido, ou era? Não era. As eleições, eu sempre disse que as eleições daquela época eram muito, sei lá, eram muito mais esperadas de uma outra forma do que hoje. Qual é a diferença? A diferença é que como se fosse um casamento de uma família que está esperando alguma coisa. Um momento bastante esperado. Com certeza, um momento bastante esperado. É o que não ocorre hoje. E veja bem que, principalmente nesses últimos anos, as eleições eram esperadas, os comícios que naquela época eram esperados, festejados, as campanhas eram muito mais alegres, mais festivas, né? E hoje os comícios são elaborados, e executados de uma forma assim. Se tem alguns cantores para cantar embora hoje a lei eleitoral já não permita mais, né? Infelizmente acabou, a partir desse ano não vai ter mini isso, reforma eleitoral. Mas até então era assim. E eu acredito até que agora, daqui para frente, os comícios vão ser menos numerosos assim, né? A mudança vem até por conta de alguns acessórios que acompanhavam as eleições daquela época. Né? O senhor pegou, por exemplo, a urna de madeira. De madeira, exato. É interessante que eu até divido hoje, estou conseguindo dividir a minha vida eleitoral, vamos dizer assim, de três maneiras, em três fases. Urna de madeira, urna de lona e urnas eletrônicas. Então a minha vida eleitoral é assim, porque como eu... E como é que foi esse período de transição de uma urna para outra, de madeira para de lona e da lona para a eletrônica? Interessante que entre a urna de madeira e a urna de lona, não houve assim, as urnas apareceram, as urnas de lona apareceram, mas ninguém achou aquilo uma coisa extraordinária. Não foi uma grande... Receberam as urnas, então vamos lá, é aquela urninha diferentinha, tudo bem. Mudou apenas o acessório. Mudou apenas, exatamente. Agora, da urna de lona para a eletrônica, a diferença aí foi complicado. Foi muito O senhor teve grande. alguma dificuldade de se familiarizar com ela? Não. Felizmente não. Aliás, até eu posso dizer que durante todo esse tempo, felizmente, as sessões foram continuadas, nunca tive problemas, mesmo agora na época da urna eletrônica, que poderia haver um problema diferente, técnico, e existe, né? Tem havido até. Mas no meu caso, felizmente não. Sempre houve, assim, foram muito fáceis da gente, não foram descomplicadas. Não houve também... O senhor não teve nenhum problema até agora com urna eletrônica? Não. E já teve com a de madeira ou com a de lona? Também não. Também não. Não, de forma alguma. Eu tive muita sorte quando eu digo, que trabalhei com, sei lá, 30 eleições, vamos dizer, um número assim. O senhor não tem um número preciso, não sabe dizer exatamente quantas eleições fez?
Porque nesse meio foram várias eleições, né? Desde 1950? Desde 1950. Participou também de referendo, de plebiscito? Dos dois plebiscitos e do referendo do ano passado. Das armas. Exato. Então, eu quero dizer que eu sempre trabalhei, então, antes, durante e depois da eleição. Mas então eu não senti, assim, problema nenhum, nem com equipes que trabalharam comigo, sem dúvida nenhuma. Alguns casinhos que a gente resolve. Então, há dois anos, em 2004, apareceu uma menina, Giovana, e foi a primeira eleição que ela trabalhou. Trabalhando com o senhor na sessão? Não. Então, já me telefonaram de lá do tribunal, do TRE, que existia uma pessoa assim assada que eles gostariam de fazer uma matéria conosco. Ela sendo a primeira vez e eu ainda com tantas vezes. E lá no tribunal, uma dessas ocasiões que nós tivemos lá em 2004, então ela me fez uma pergunta, que ela estava assim tensa, já estava tensa, alguns dias antes da eleição, e o que era necessário para que ela pudesse desenvolver bem o trabalho dela. Digo, olha, são duas, para mim pelo menos, são duas coisas: tranquilidade e bom senso. Você tendo tranquilidade para desenvolver o seu trabalho, ele vai sair tranquilo. E o bom senso para resolver as pendengas, as pendências os imprevistos que aparecem. E aparece muito imprevisto, seu José? Aparece assim. Por exemplo? Alguém chega lá e de repente começa a demorar. São dois aspectos. Começa a demorar. Você, antes da última eleição, começa a demorar e a pessoa fica ali, você não pode chegar, aí vai. Não dá para pressionar. Não dá. Mas tem um tempo limite, né, para fazer. Mas você não pode, não poderia, eu estou falando de um determinado tempo, né? Agora mudou. Não poderia. Então você ficava sem passar, outro eleitor não poderia votar, né, esperando aquele. Então, seu serviço. De repente, às vezes a gente dava uma ajudazinha lá para ver o que era, mas sempre era comum, né? Era comum esse fato de não ter pessoa, de essa pessoa não, sei lá, por alguma circunstância, deu aquele branco e tudo mais, esqueceu o número do título. Então sempre a gente tem que resolver dessa forma. E nesses 50 e tantos anos, seu José, dá para eleger aí a história mais curiosa que o senhor viveu nesses 30 e tantos trabalhos veja bem, voluntário? Quando eu digo que eu tive uma maré de sorte, de tranquilidade, né? Então, assim, casos curiosos mesmo não foram tantos, pelo menos que eu me lembro. Mas eu tenho dois pelo menos que eu passo para frente sempre nesses tempos, né? O primeiro deles, quando nós falamos em urna de madeira, então acontece o seguinte, acontecia, eu trabalhava, desenvolvia, poderia ficar na comarca trabalhando ali, no cartório, ali numa repartição daquelas onde tinha exceções, mas não, quando havia alguma dificuldade fora, que era um distrito, a comarca era muito grande naquela época, né? Então, e eram 3 ou 4 distritos distantes da comarca, da cidade. Então eu mesmo saía com 2 turmas, uma turma conforme o local, e ia trabalhar lá, num desses lugares. Lá, uma das cidades perto dali, Araputi, ela tinha uma fábrica de papel. Né? A fábrica de papel. Hoje é uma outra de maior porte. E essa fábrica, então, ela ficava assim, lá embaixo, assim, cercada vamos dizer, de morro. Né? E numa dessas ocasiões, sempre a condução de lá, da cidade, era tudo difícil, né? Condução, ônibus e tudo. Então ia nos apanhar depois, 8h30, 9 horas da noite. Então o que acontecia? Acontecia que eu tinha que estar no dia seguinte na comarca, lá em Jaguariaíva,
teria que estar às 7 horas, antes das 7, porque às 7 horas começava a apuração. Então as urnas deveriam estar lá, e até porque eu iria trabalhar também na apuração. E de repente não apareceu não apareceu a condução, e vai. E nós só tínhamos aí uma outra, vamos até Araputi, 7 quilômetros, 7, 8 quilômetros dali, pegar um trem que passaria por lá levar às a urna 11 para horas, passear mesmo. levar a urna lá para a cidade e tudo mais. Agora acontece o seguinte, que a fábrica de papel ficava lá embaixo. Nós tínhamos que subir uma ladeira. Essa urna, não sei, ela é assim mais ou menos, mas é pesada. Então, com papel e todo o material, ficou mais pesada ainda. Ficou mais pesada ainda. Nós tivemos que subir às 9 horas. Era uma operação difícil. Subir aquilo lá, depois da subida, andar 6, 7 quilômetros para chegar lá na estação. E nós estávamos correndo contra o tempo também. A urna começou com 5 quilos aqui embaixo, lá em cima já estava tinha 50. 15. E existia uma outra preocupação. Porque, na realidade, naquele tempo, ainda existiam aqueles, não quero dizer jagunços, mas aquele pessoal ligados àqueles coronéis, aquela turma lá, e poderiam correr, quer dizer, nós estávamos com 2 urnas, né? Então, faz diferente, né? E era uma eleição para prefeito, provavelmente, porque vereador, aquela história toda, entre outras, né? Mas na realidade, então, nós conseguimos subir, conseguimos chegar em Araputi, pegamos o trenzinho que estaria passando por lá meia-noite, antes entregar a urna 3 horas sem salva lá. Mas a nossa preocupação, eu penso nisso dessa forma, por causa da nossa agitação, agora o cansaço era imenso, né? Mas, graças Isso a tudo Deus, vale lembrar que nessa época a eleição não é como hoje, né? Vota-se até às 5 da tarde e até às 11 da noite já tem tudo encerrado, o resultado final. Naquela época não era bem assim. Não. Levava o quê? 15, 20 dias não, até o resultado final? Dependendo, eu já disse que o número de candidatos, nesse caso vereador, deputado, né? Senador era. Tem uma história do prego aí, como é que é, seu já na apuração, né? Na eleição para deputado, vamos dizer, quando sempre teve deputado, e às vezes éramos juntas todas, então era deputado, deputado federal, deputado estadual e vereador, né? Então não era tão grande quanto hoje seria bem diferente, não era tão grande o número dos candidatos, mas você teria que ter uma forma de contar aqueles votos. Então, se você espalhasse, eram cédulas individuais, né? Então você teria que espalhar na mesa lá, então era um para lá, outro para cá, de repente, e era o perigo, de repente a cédula do lado de lá vinha para outro ali, e a pessoa às vezes nem reparava, poderia contar para um outro candidato e por aí. Então alguém inventou uma maneira de minimizar isso, pelo menos, né? Era uma tábua comprida, com pregos assim altos, né? E à medida em que apareciam os votos, do João era lá, do Pedro, em ordem alfabética, né? Cada candidato correspondia a um prego. Cada candidato correspondia a um prego. E era assim a forma da apuração. Da né? apuração. Mas perfeitamente compreensível para a época e legítima. Sem dúvida. Então, isso é evidente como algum tempo atrás. Se comparava com a urna eletrônica, né? Sem dúvida. Agora, era o juiz eleitoral que era o presidente da mesa, tinha também um secretário ali do próprio juiz e os escrutinadores. Né? E o secretário, como eu fiz as partes assim, como secretário algumas vezes, ficava no outro local, mas tudo era na base da maquinazinha, aqueles mapas intermináveis. E era o mesmo 15 dias, 20 dias de apuração? Por aí, uns 10 dias, não me recordo. Era extremamente cansativo, né? Além de já ter passado o dia inteiro da eleição lá já, sem dúvida. Depois era aquela festa. Mas então, por falar em festa também, eu me recordo, porque naquele tempo os candidatos poderiam, assim, fornecer refeição para os mesários, né, que hoje em dia é terminantemente proibido. Né? Então era
Aí você ia lá, era churrasco, era isso, era aquilo, era sempre a verdade que também era mais fácil, você ficava esperando mais tempo no interior. Eu veja bem que eu estou falando em termos de interior. Uhum. Depois, quando... A primeira eleição foi em 1950 em Jaguariaíva, e em Jaguariaíva o senhor permaneceu até quando? Em 1961 que nós viemos então para Curitiba. 11 anos depois o senhor veio para Curitiba. Eu vim para Curitiba. E continuou com esse trabalho voluntário em Curitiba? Continuei com esse trabalho. O que despertou no senhor esse trabalho voluntário? Então, falando dessa circunstância de trabalhar no cartório, sempre dedicado àquele serviço. Era filho de cartorário. Exato, aquele serviço ali. E eu achava, sentia, lá mesmo, como um garotão dos 19, 20 anos, 21 anos por aí, eu gostava, esperava até uma eleição para poder trabalhar assim também. Né? Então, sempre eu me dediquei a esse trabalho. E havia mesmo essa expectativa de estar chegando a eleição e eu vou trabalhar. Exatamente. E depois no dia da eleição eu sou voluntário ainda para a apuração e tudo mais. Com certeza. Você quer saber de uma coisa? Até hoje eu fico nessa expectativa. Tem essa expectativa. Então, entrou o ano da eleição, entrou um ano, eu só fico esperando, já conto o 2006, 2008 daqui para frente. É que nem o brasileiro com Copa do Mundo. Exatamente, né? Exatamente. Contagem regressiva. Contagem regressiva. Então eu acho que esse espírito que eu senti que lá eu poderia continuar. E como de fato aconteceu, quando eu vim para Curitiba, sempre fui muito bem recebido pelo pessoal do tribunal, nos vários locais onde era localizado o tribunal, os cartórios e tudo mais. Então, aí eu comecei a sentir que, além de tudo, esse meu trabalhozinho de 2 em 2 anos, é diferente, às vezes uma eleição no ano, tinha outra, sempre foram datas diferentes. Eu achei que era alguma coisa que eu estava podendo fazer, né? Fazer e, de uma maneira, mostrar. O senhor sentia um pouco da sua mão elegendo, exatamente, dando um rumo. Estou ajudando a eleger um novo presidente, um novo governador, um novo deputado. Isso, à medida em que o tempo foi passando, me deixava assim mais orgulhoso daquele trabalho que estava desenvolvendo. Nessa primeira eleição, Sr. José, em 1950 ainda, em Jaguariaíva, foi a reeleição de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Na cabeça do garoto, saindo da adolescência, com 19 anos, como é que funcionava isso? Como é que estou participando de uma decisão muito importante, do meu país. Exato. E ainda trabalhando nessa decisão. Veja bem, então eram duas circunstâncias, principalmente nesse ano. Em primeiro lugar, era o meu primeiro voto, né? Sim, pois então, como eleitor, eu me achava, eu estou me completando como cidadão. Né? E depois com o trabalho... E depois com o trabalho que estou desenvolvendo aqui. E essas duas pessoas nunca se cruzaram? O eleitor com o cidadão brasileiro que está lá prestando um serviço voluntário? Não, eu tenho a impressão de que, de repente, eles até se uniram para me levar a um bem comum, que era alguma coisa muito gratificante para mim. Eu estava me completando como cidadão e trabalhando como mesário, eu estava me elevando assim, coisa que hoje dificilmente a gente vê na maioria, principalmente dos jovens, né? Então eu estaria me levando como brasileiro, como aquele que quer fazer alguma coisa pelo país. Qual é o seu ritual no dia do trabalho, da eleição? O senhor levanta cedo, toma seu café, vai para a sua sessão, para a sua zona eleitoral, e vota primeiro, começa a trabalhar e vota depois? Como é que o senhor faz? Bom, tenho um incidente quase que com relação a isso. Eu saio daqui, perto da minha casa, então a minha preocupação é de estar lá antes de todos. E você veja, hoje não, porque diminuiu o número dos participantes da mesa, né? Porque antes eram 5. Hoje são só 4. Não há necessidade de tanta gente mais. Em função da urna eletrônica? Exato. Eu, pelo menos, são 2 anos já que que são 4, isso aí. Então eu não senti muita diferença. Eu acho que até por causa da minha organização, da forma como eu
dirijo, desenvolvo, então realmente senti que não teve muita mudança. Então eu chego, preparo, o material já está todo preparado lá. Hoje está tudo todo, inclusive os papéis, e que antigamente eu trazia tudo e no dia, inclusive a urna, né, eu mesmo levava. E hoje não. Hoje está tudo preparado lá, todo o material, então eu saio daqui, de mão nos bolsos, se for o caso, e chego ali, observo, espero os mesários outros voltarem, já olhei ali alguma coisa para ver se está tudo em ordem, se vai funcionar tudo a contento. Eu não posso mexer naquilo antes de uma determinada hora, quando a própria urna, o próprio sistema dá o sinal, né, de que está então... Ele entra em operação a partir de exatamente, determinado horário. 7 horas, né? Então a partir dali que você vai começar a trabalhar, chega nos procedimentos e tudo. Então são as primeiras coisas que a gente vai fazer. Depois já disse assim, já conversei com os mesários, com a equipe, vai ser assim. Ligamos o terminal. Ali o equipamento é fácil porque todos os indicativos estão no próprio visor, né? Então você vai fazer isso, é só ir seguindo, sem dúvida nenhuma. Dali a pouco, então, está lá no visor que a urna está apta a receber a votação. Você chega lá no seu lugar, ali na mesa, o outro terminalzinho está ali, e inicia-se com o primeiro eleitor, chega, já passa para frente, ele vai lá, vota e aí começa o dia. Aí é a rotina. E a sua hora de votar qual é? Eu não tenho hora. Eu vou... Na hora que vaga uma brechinha não, tem brecha, hoje tem bastante, né? Só que uma ocasião eu esqueci de votar. Faltava 1 minuto para terminar o tempo. Faltava, pois é, por incrível que pareça. Na última agora eleição? Não, numa anterior. Faltava 1 minuto. Tão entusiasmado que estava com a história. Esqueci de votar. Mas e daí? Mas dá tempo, mas também era coisa rápida, chegar ali. Era só chegar lá e mas por 1 minuto eu teria deixado de votar. O presidente teria deixado de votar. Ia ficar feio. Ia ficar feio. Mas felizmente não aconteceu isso daí. Tá certo, seu José. A gente vai fazer um rápido intervalo, nós já voltamos, tá bom? Sem dúvida. Um instante só. Os alunos da Universidade Federal do Paraná têm direito à assistência à saúde nas seguintes especialidades: clínica médica, ginecologia, pediatria, psiquiatria, enfermagem, assistência social, odontologia e massoterapia. O atendimento é feito em 2 centros de atenção à saúde, mais conhecidos como CASA. Anote os endereços. A Casa 3 fica no Centro Politécnico e a Casa 4 fica no setor de Ciências Agrárias. Nestes locais também são aplicadas vacinas contra hepatite, tétano e gripe. Os filhos de alunos com menos de 13 anos também têm direito à assistência médica gratuita. Todas as consultas devem ser agendadas pelos telefones 3361-3066 e 3350-5776. Você assiste ao programa Persona, que hoje conversa com o senhor José Carlos Melo Rocha, o mesário mais antigo do Brasil, que por conta desse título, o senhor José, ano passado, ou na eleição passada, se não me engano, o senhor participou de uma campanha nacional na TV, no rádio, virou garoto propaganda do TSE, do TRE aqui do Paraná. Foi assim mesmo? É isso, exato. Isso foi em 2004. Houve uma campanha instituída pela Justiça Eleitoral, né, visando o mesário voluntário. Né. Foi vinculada essa campanha em 2, 3 meses antes das eleições de 2004. E no ano passado também, antes do referendo, também houve
mais um período em que ela foi veiculada já em âmbito nacional, né? E para isso o senhor teve que ir a Brasília gravar o comercial. Exatamente, e tudo mais, virou garoto propaganda. Com certeza, né? Com direito à maquiagem e tudo mais, não? Com direito à maquiagem. Embora o senhor não tenha sido muito a favor da maquiagem. Mas não pude fugir jeito. dela, não pude fugir dela, não. Mas foi tudo muito gratificante e foram experiências interessantes, né? Uhum. Porque numa gravação que durou cerca de 6 horas aproximadamente, nessas 6 horas eu tive um pequeno recreio de 15 minutos, né? Que era para respirar. Mas na realidade eu confirmo que foi mais uma das experiências assim gratificantes, muito interessantes e que estão fazendo parte realmente desse meu currículo eleitoral, né? De 50 e tantos anos. 56 anos. 56. E que rendeu também uma homenagem do TRE do Paraná para o senhor. Exato, né? também no ano passado, no dia 24 de junho, com muito orgulho e afortunadamente, eu recebi uma homenagem no Tribunal Eleitoral, me sendo entregue a medalha do mérito eleitoral das Araucárias, aliás, bastante significativo o nome, né, que diz respeito, faz relação com a história do Paraná, com a história do Pinhão, né? E mais orgulhoso eu me senti porque, juntamente comigo, recebeu naquela oportunidade também essa mesma comenda o ministro Carlos Veloso, então presidente do TSE, né, do Tribunal Superior Eleitoral, que veio de Brasília. Também ser homenageado e junto fomos com o senhor. homenageados. Né? Seu José, o senhor tem a dimensão desse seu trabalho? O senhor chegou a perceber em que momento isso tinha a serventia que tem hoje ao país? Eu sempre digo uma coisa que eu acho que realmente faz parte. Eu não senti o tempo passar. Não contei tempo. É por isso que o senhor não sabe dizer quantas eleições participou. É uma das razões, sem dúvida. Né? Em 94, eu me recordo que fui pela primeira vez entrevistado. Né? Uma rápida entrevista, né? E passou, não ocorreu mais nada. Já na eleição seguinte, já os contatos primeiros lá do tribunal com outras entrevistas, reportagens também em jornais, até do interior, né? E que culminou finalmente com uma edição do Jornal Nacional, né? Uma entrevista com o Ernesto Palha. Uma entrevista com o Ernesto Palha, aí eu comecei a sentir realmente a força daquilo que eu estava fazendo, aquilo que representava esse meu trabalho. Quando é que o senhor ficou sabendo que era o mesário mais antigo do país? Cogitava-se, né? Era olha, está chegando no momento, o senhor pode ser considerado, então se falava mesário mais antigo do Paraná, né? O mesário mais antigo do Paraná, e lá pelo próprio tribunal, eu mesmo não contei. Eu vim ter a certeza disso quando alguém, a própria coordenadoria lá da imprensa, né, pelo Marden, né, que ele disse, olha, seu Rocha, o senhor é realmente o mesário mais antigo do país. E não, até algum tempo, parece que tinha alguém que tinha mais ou menos isso, mas que veio a falecer. Está com 75 anos. 75 anos, né? Então aí que eu comecei a sentir, repito, a dimensão desse meu trabalho. E me enobrecia com certeza pelo fato de que, principalmente com essa campanha do mesário voluntário, que esse trabalho estava me levando, estava a pedir para que o eleitor jovem, para que o eleitor com mais idade que viesse a se alistar como mesário voluntário. A campanha valeu a pena, né? Surtiu efeito. Sem dúvida, surtiu efeito. E o que eu digo, partindo desse momento, dessa hora em que eu peço para que
Eu digo para o menino, eu digo para o eleitor jovem, venha compartilhar. Tenha certeza de que do lado de lá tem uma urna, tem eleitores à sua espera, tem eleitores assim para que alguém venha trabalhar, venha mostrar o seu serviço. E não é aquela hora que você diga, não, é um tempo perdido, é um domingo perdido, não. É realmente interessante, é realmente que essas pessoas, elas sintam que podem ser úteis ao Brasil de uma forma muito dignificante e não tão difícil, que é trabalhar numa eleição como voluntário. E que lições o senhor tirou para o senhor desse trabalho todo, desses 56 anos? O senhor deu muito do senhor nesse período todo, mas isso acrescentou alguma coisa na sua vida? Sem dúvida. O senhor acredita que o país devolveu isso para o senhor de alguma forma? Com certeza. Deixando de lado as homenagens que já propriamente induzem a eu ter recebido uma homenagem, a minha própria satisfação, o meu próprio ego, o reconhecimento pelo trabalho, já para mim é gratificante. Eu acredito que eu estou bem comigo, eu estou bem com o país, estou bem com a justiça eleitoral, estou bem com o povo brasileiro. Eu participo de alguma coisa de uma maneira maior, de uma maneira mais acentuada, de um trabalho dignificante. Daria para dizer que o senhor seria outra pessoa, ou seria um exagero, dizer que o senhor seria outra pessoa se não tivesse prestado esse serviço à nação durante esses 50 e tantos anos? Acredito Quem que sabe? sim. Eu acredito que sim. Mas eu sempre tive veja bem, eu sempre tive uma vida assim, levada para o trabalho, tanto lá no interior, depois aqui em Curitiba, né? Então, a minha forma de viver foi sempre muito tranquila, né? Então, eu acho que nessa oportunidade, eu continuo da mesma forma a me sentir assim, tranquilo, desenvolvendo a minha vida dessa forma tão bonita, posso dizer, e com a minha esposa, que sempre me acompanhou nas coisas me ajudando e me apoiando, né? Então, e hoje, com 52 anos de casado, para mim, então, são duas oportunidades que eu tenho de dizer que o meu casamento de 52 anos e o meu trabalho na Justiça Eleitoral de 56 anos fazem parte da minha vida. Quer dizer, o senhor José seria outra pessoa se não fosse esse trabalho mesmo. Com certeza. Concluindo, realmente é isso daí. Então, José, e que avaliação o senhor, como cidadão brasileiro, faz dessa atual crise política e moral que vive o país? Veja bem, com certa relutância, eu digo assim, um pouco de tristeza, né? Porque, na realidade, nós tivemos no Brasil aí quantas crises, quantos problemas graves que houve, né? Nas mais variadas formas, mudanças nos anos 60, né? Mas hoje em dia a coisa partiu para um outro lado, né? Nós estamos sentindo que, de repente nós vemos assim os próprios políticos se encaminharem para um caminho não muito certo, não muito bonito, não muito correto. Então eu vejo isso assim com uma certa tristeza mesmo, né? Porque em outras oportunidades, e aí eu volto, veja bem, que eu sempre estou voltando àquele tempo da década de 50, quando eu comecei a trabalhar, em que existia nas eleições, durante o período de eleições, durante as campanhas. De civismo. Então, era um civismo sadio, embora realmente aquelas arruaças entre partidários, sempre houve, momento no interior, né? Mas eu não sei, até isso, era uma coisa sadia, era uma coisa Tinha de limite. franqueza, franca, né? De franqueza, é uma coisa franca mesmo. Os candidatos, como hoje também, se digladiam
mas de repente é sempre aquela efusividade e tudo mais. E hoje você não vê isso mais. O senhor acha que essa a situação por que passa o país inibe ações como essa que o senhor teve na década de 50, por exemplo, de prestar um serviço voluntário? As pessoas passam a perceber melhor a política. Por que eu vou entrar nessa história voluntariamente se a política está dessa forma? Inibe porque eu vejo por aí as opiniões de amigos e de tantas pessoas que muitas vezes não acham que não devem votar, que vão votar em branco, vão fazer isso. Os políticos não cumprem esse papel, por que eu vou prestar o meu serviço voluntário? Exatamente, que os políticos não estão cumprindo. Isso o senhor chega a ouvir muitas vezes? Com certeza. De pessoas que são convocadas, por exemplo, para trabalhar nas eleições? Até isso, e são jovens. Olha lá que habitualmente eu sempre estou trabalhando com jovens, em equipes jovens, assim, dos 18, 19 anos. Mas você ainda ouve, mas não com tanta frequência, mas ainda o ano passado, me lembro de um rapaz assim que ele estava, ele disse, não adianta nada, a gente vem trabalhar, exatamente. Não que ele tivesse atrapalhado, sim, mas a opinião foi, ele emitiu uma opinião. Eu digo, a gente vem trabalhar, passa o dia tudo aqui, tudo mais, e os políticos aí estão lá brigando, estão lá, sei lá, dilapidando, sei lá, então se ouve isso daí. Então veja bem, por isso que eu acho que vai existir uma certa inibição. Um detalhe, o ano passado, já no ano anterior já houve isso daí. O ano passado foi, de qualquer forma, foi uma eleição inédita, né? Aliás, não foi uma eleição, foi um trabalho, o referendo foi diferente. Então, o interesse deixou de existir, aquele interesse de se eleger alguém. Mas em 2004, enquanto que em outras zonas eleitorais a média de abstenção esteve em torno de 15%, né? 15%, 16%, uma coisa assim. Na minha sessão aqui, a abstenção foi de 26%. Então, uma diferença muito grande, 26%. É uma região, assim, dita mais elitista, né? Mas, então, o pensamento afora os votos em branco e os votos nulos, né? Mas houve essa abstenção. É um sinal eloquente, é um sinal de protesto. Exatamente. Agora, quando houve o referendo, não tinha interesse maior. Mas a abstenção ali chegou a 30%. Né? O senhor é a favor do voto obrigatório? Não. Não. O senhor acha que devia ser livre? Eu acho que deveria ser livre. Eu acho que deveria ser livre porque talvez não houvesse mais essas abstenções tão acentuadas, né? Seria uma forma é evidente que é a minha opinião própria, sem dúvida nenhuma, né? Mas eu acho que eu gostaria de ver, pelo menos como experiência, uma eleição livre, uma eleição sem obrigatoriedade. Exatamente. Agora, nesses 50 e tantos anos de trabalho voluntário, o senhor nunca faltou a um dia de treinamento? Não. Mesmo sabendo passo a passo, mesmo sabendo só que agora está ocorrendo uma circunstância, né? Eu chego lá, eu pareço o avô dos outros que estão lá, sabe? E até o ano passado, do referendo, ali durante o treinamento, depois no final, eu tive assim, também mais uma vez, afortunadamente, receber a visita do desembargador Ulisses, mais uma vez, o presidente também, o desembargador Clotário, aliás, o vice-presidente, o ano passado, que hoje é o atual presidente, né? Clotário Portugal, o diretor-geral do tribunal, que é o doutor Ivan Gradovski, né? E então eles foram lá para fazer uma visita ali, para ver, eu acho que para ver se eu realmente estava assistindo o treinamento. mas falaram ali, então o interessante que assim, então o desembargador falando em
desembargador falando ainda. Ele disse, olha, aqui é o mesário mais antigo do Brasil. E o Torivan disse, com certeza do mundo, porque eu acho que não tem. Não existe. Não sei como é que funciona lá. Assim. Como é que funciona lá mas o esquema. Mas eu acho que é mais ou menos como esse, porque nós temos amigos que são alemães, moram na Alemanha, na cidade lá, Rheinbach, e então ele sabe da minha história toda, então nos correspondemos muito, né? Uhum. E ele sabe dessa toda história. Mas ele diz que lá o sistema é mais ou menos como aqui. Parecido. Né? Uhum. Parecido. E que ele até já, em alguma ocasião, ele trabalhou... Não existe na história um registro... Né? Mas provavelmente não tem como... Um registro parecido como o seu. Não. O senhor tem... Pois não. Mas então é isso, eu não deixo é tal história, alguma coisa me puxa, podia dizer não, eu vou deixar daí, mas me dá aquela vontade, eu não posso. Agora já está marcada para o dia 30 de agosto, né? Às 13h30 já está marcada a minha... E não vê a hora de estar lá. Não vejo a hora de estar lá. Então eles ficam me olhando, e quando eu digo que eu pareço o avô de todos eles, sem dúvida pareço, né? E o senhor não tem a menor ideia de quando isso vai acabar também? Não. E para mim isso é muito importante dizer, porque graças a Deus me dá condições, sem dúvida nenhuma, devo agradecer sempre, né? Porque eu repito que eu só vou deixar de trabalhar quando não tiver condições. Espero que ela venha que eu venha a ter essa condição sempre, né? E que de repente o Tribunal Regional Eleitoral disser, não, você chega, acabou. Aí sim, aí eu me sentiria por demais frustrado. Para mim seria muito difícil, né? Tá certo, Sr. José, muito obrigado pela oportunidade da conversa. Prazer em conhecer. Prazer foi todo meu. Estou muito gratificado por essa oportunidade de desenvolver essa conversa informal, principalmente levando-se em conta que nós estamos dizendo tudo isso para este canal que está cada vez mais bem aceito no âmbito do Paraná, do Brasil, né, que é o TV da Universidade Federal, a nossa grande Universidade Federal, a primeira Universidade Federal do Brasil, né? Isso é muito importante também. Tá ok. Muito obrigado, Sr. José. O Persona volta com uma nova edição na semana que vem. A gente se vê.